Olá, bem-vindo a mais um episódio do programa Educação Real. Eu sou a Gisá Batista e estou com vocês toda semana trazendo dicas sobre educação de filhos. É para você que é pai, mãe, educador, pessoa que cuida de crianças. São ferramentas preciosas e a gente quer ajudar você, empoderar você a extrair o melhor dessas crianças e viver principalmente dentro de uma cultura do reino, uma cultura dos filhos do rei. Esse programa Educação Real, ele fala da realidade, das coisas do dia a dia que você enfrenta em casa, com as crianças, na escola. Sim, nós somos bem vulneráveis, nós falamos bem as coisas do dia a dia, os desafios reais que a gente enfrenta, não tentamos mascarar nada aqui, mas o nosso foco é trazer as coisas, os desafios do dia a dia para uma educação real no sentido da realeza. Porque sim, nós podemos enfrentar as questões do dia a dia de uma forma extraordinária, como filhos do rei, e colher o fruto disso, o fruto de uma educação real, uma educação da realeza. Então seja bem-vindo nessa jornada, nós teremos toda semana novidades para você. E eu já começo esse programa aqui no estúdio com uma surpresa para vocês, que é a Luciana Gazzoni. Digo que ela é uma surpresa porque ela está aqui não só por causa do perfil dela no mercado de trabalho, que já é extraordinário, mas principalmente porque ela é a mãe do Bernardo, de 8 anos, e da Giovana, de 5, e tem tido experiências extraordinárias na educação dos filhos dela, aliando, claro, a capacidade extraordinária que ela tem no meio profissional. Ela é especialista em desenvolvimento humano e a gente vai extrair o melhor da Luciana aqui no programa também. Seja bem-vinda. Obrigada. E a Luciana vai estar aí em vários programas, não só nesse. A gente vai trazer ela como a nossa colunista fixa aqui do Educação Real. Luciana, conta pra gente primeiro para se apresentar para as pessoas. Quem é a Luciana, mãe, profissional? Quais são as suas experiências em casa, na educação dos filhos, na cultura do reino em casa? Dá um geral pra gente. Bom, eu trabalho há muitos anos já com desenvolvimento de pessoas, mas quando eu me tornei mãe eu descobri que todo investimento que a gente faz muitas vezes em carreira e a gente deixa de investir muitas vezes achando que intuitivamente a gente vai saber resolver os problemas do dia a dia, quando a gente tem filhos a gente descobre que não é bem assim, que a gente realmente precisa aprender técnicas, que às vezes a gente sabe a teoria, aquilo faz sentido de uma forma cognitiva, mas a gente não sabe aplicar. Então, eu me senti num primeiro momento, desafiada a olhar todas aquelas coisas que eu fazia como desenvolvimento de pessoas na minha carreira, como é que eu fazia isso se tornar tangível dentro da minha casa, com os meus filhos, que muitas vezes eu percebia que era muito mais desafiador lidar com os meus filhos do que estar liderando um programa de liderança numa grande empresa ou como executiva. Fichinho o resto. Então, ter inteligência emocional, primeiro, como mãe, e meu marido como pai, para a gente dar conta desses desafios da infância, foi um grande desafio. E eu também me senti muito provocada a pensar como que eu ia lidar, porque eu passei a compreender, quando eu comecei a fazer algumas formações na área de comportamento humano, eu descobri a importância, a potência dos primeiros 7 anos de vida de uma criança. Ó a chave aí, pessoal. Então, quando eu me dei conta da importância desse período e de como é exatamente nesse período que as principais mentiras entram, eu entendi mais claramente qual era o meu papel do meu marido como pais. Então, não é o tempo de tirar os olhos, não é o tempo de achar que intuitivamente a gente vai saber fazer as coisas. É tempo de preparo e é tempo de colocar essas sementes no coração delas e cuidar para que as mentiras não entrem ou que a hora que entrar você consiga trabalhar de uma forma direta. E isso só é possível se a gente também está se preparando como pais. Sim, começa conosco. Sim. Começa com o nosso trabalho. Então vamos começar com a nossa primeira matéria hoje para a gente já conversar com a Luciana aqui sobre esses assuntos. Nós convidamos então para esse programa uma família. Todo programa você vai ter uma família real, que nós chamamos. É uma família real, da realidade. Nós fomos na casa das pessoas, conversamos com elas, mas são famílias que têm implantado a cultura do reino em casa de uma forma muito leve, muito alegre, e eles têm colhido isso na educação dos filhos. Então, nesse programa, nós vamos acompanhar, destrinchar, colher o ouro dessa família, que é a família do Jaime e da Kelly. Então, conheça essa família maravilhosa. Até o fim do programa, vocês vão estar bem íntimo deles.
Olá, tudo bem? Eu me chamo Jaime, tenho 36 anos, sou casado com a Kelly, pai da Sara, essa princesa aqui, e a gente quer conversar com vocês um pouco hoje. Oi, meu nome é Kelly, tenho 38 anos. Oi, meu nome é Sara, tenho 8 anos. Nós, eu e a Kelly, em primeiro lugar, a gente vem de um casamento que realmente foi restaurado por Deus. Eu, há 8, 9 anos atrás, acabei saindo de casa, né, com 26 anos, acabei saindo de casa, achei que tinha casado cedo demais. Infelizmente fui para esse mundo, né, temeroso que a gente vive e acabei fazendo coisas erradas, participando de coisas erradas, mas um certo dia Deus olhou pra gente e falou: essa família não tem que ficar separada, e Deus restaurou a gente. Isso foi através de um curso de casais que a gente fez. A gente na rádio teve outras oportunidades de conversa. A gente chegou a fazer um cruzeiro juntos, onde a gente passou 4 dias dentro do mesmo navio e parecia 2 amigos. E de repente a gente vai e faz um curso de casais, que no sábado a Kelly estava querendo ir embora, porque já não aguentava mais o que estava acontecendo, aquilo estava machucando demais o coração dela. Nós chegamos nesse curso na sexta. No sábado, então, por volta de meio-dia, a Kelly procura os líderes lá do encontro que a gente estava, fala: não aguento mais, isso não é para mim. E eles falaram: aguenta só mais um pouco que a gente sabe o que Deus vai fazer. Em certa altura desse encontro, Deus faz com que a gente se beije sem querer se beijar, né? Porque a gente não queria. Não, a vontade nossa não era aquela, mas realmente eu acho que houve uma provocação do Espírito Santo ali, falou: não, é isso que eu quero para vocês. E a partir daquele beijo foi algo que começou a transformar a nossa vida. Não é que o encontro de casais ficou a mil maravilhas ali, porque tinha muita coisa para acertar, coisas da separação, machucados que eu tinha feito especialmente, porque foi eu que saí de casa. E só que é engraçado, é como se você separasse o dia da noite. Foi muito claro. Eu diria para vocês que até sábado à noite a gente estava vivendo, sábado durante a hora do almoço a gente estava vivendo um período de escuridão. E de repente a gente começou a ver a luz do Espírito Santo brilhar naquele lugar, nas nossas vidas. E o que era impossível, pelo menos aos meus olhos naquele momento, começou a se tornar possível. E quando a gente saiu de lá, no domingo, no final do encontro, a gente saiu como um casal de novo. E daí nós dois tomamos uma decisão, que foi ler um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que eu recomendo para todos os casais. Porque muitas vezes a gente está tentando comunicar amor, só que a gente comunica o amor segundo nossa perspectiva de vida. E a perspectiva de Deus sobre cada pessoa é única, individual, e às vezes uma pessoa se sente amada de um jeito, outra pessoa se sente amada de outro. E o nosso desafio era o seguinte: nós vamos ler esse livro toda noite juntos. Eu acho que só a leitura por si só já começou a transformar a gente, pelo tempo junto que a gente teve, de compartilhar, às vezes algumas brigas, né, porque a gente estava acertando algumas coisas, porque a gente lia alguma coisa e aquilo ali pegava uma ferida, uma porta que estava aberta ali, e de repente a gente falava: não, isso é algo que precisa tratar. E a gente leu esse livro juntos durante um tempo, compartilhando, e a gente começou a entender através do Espírito Santo o que era a linguagem de amor de cada um, né? Eu entregava coisas para Kelly antes que ela não se sentia amada. E depois ela começou a perceber, eu comecei a conseguir oferecer coisas para ela que começava a comunicar a linguagem do amor dela, que é o tempo de qualidade, né? Eu achava que tempo de qualidade era estar na frente de uma televisão juntos. E para ela era aquele sentar, os olhos nos olhos, às vezes a mão dada, um tempo juntos. Às vezes não fazendo nada, por incrível que pareça. Às vezes você pensa que tempo de qualidade é inventar um monte de coisa. Às vezes o fato de sentar junto é o que faz toda a diferença. E aí houve toda essa mudança. A partir desse momento a gente entendeu que havia algo de Deus pra gente novo. Havia algo especial, algo que a gente não tinha aprendido até agora. A gente vê pessoas, empresários, às vezes gastando verdadeiras fortunas com cursos, com faculdades para melhorar sua empresa, para melhorar sua comunicação, ou seja, para melhorar o ambiente externo. Mas às vezes a gente não vê um casal ou uma família disposto a gastar R$1 num curso, num livro. Eu falei: não, então a gente vai mudar a prioridade dos nossos investimentos. A gente vai fazer cursos, vai comprar livros que falam sobre casamento, sobre família. A gente vai entender o que Deus tem para a família. E aí realmente a gente começou a caminhar de uma maneira diferente. Começou a fazer coisas diferentes.
Muito bom exemplo. A gente começou, Luciana, falando exatamente disso, de começar o trabalho em nós. E o casal comentou que eles se separaram, tiveram aquela restauração, foi antes de ter a filha. Então o trabalho começou e ele citou essa questão da linguagem do amor um do outro. Isso é bem importante. O casal antes, em casa, saber disso, não é? Sim. Claro, isso é uma grande preparação, né? Quando a gente aprende isso, tem o privilégio de aprender isso ainda sem ter filhos, isso faz com que, claro, que a gente consiga... eu acho que o principal da linguagem do amor é aprender que eu não tenho que fazer pelo outro como eu gosto de receber necessariamente. Então, eu acho que as linguagens do amor, elas ensinam pra gente um princípio de generosidade. Eu quero fazer pelo meu marido aquilo que agrada e que enche o balde dele, né? E quando eu faço isso e o outro fica com o mesmo desejo, eu estou trabalhando o que o mundo fala hoje de operar na abundância, né? Então, eu não tenho por que ficar limitando ou regulando o reconhecimento. E para a gente compreender a importância disso, existe uma associação de uma pesquisa que foi feita na área de psicologia, falando exatamente e fazendo uma correlação dessas necessidades e as linguagens de amor. Eles não fizeram de uma forma direta com as linguagens do amor, porque foi uma pesquisa muito anterior, mas trazia exatamente a importância de encher o balde como uma necessidade visceral, e eles compararam com fome. Então a gente tem necessidade de comida, bebida, e a gente tem necessidade de receber esse amor, esse reconhecimento, tanto quanto comer e beber. Então a gente passa a compreender a importância que tem essa temática e fizeram uma série de pesquisas acerca disso e compreenderam que não tem como a gente sobreviver. É muito mais de que não é que a gente vai ser infeliz, a gente não tem como sobreviver, ou a gente sofre de impactos no nosso emocional quando a gente não tem aquilo que a gente precisa, então quando o nosso balde não está cheio. E o Jaime citou ali a questão da linguagem do amor, foi um livro, foi um investimento que eles fizeram. E é esse o tema que a gente quer trazer para vocês no nosso quadro Na Estante de hoje. O livro As 5 Linguagens do Amor, ele está disponível para várias áreas, mas o que eles citaram é para casais. Então, eles leram para casais, mas tem as 5 linguagens para as crianças. Nós trouxemos alguns livros aqui, o Gary Chapman, ele é muito conhecido, a gente incentiva você a ler sobre as 5 linguagens do amor, quais são as 5 formas de dar e receber amor. E você aprendendo isso, o comportamento da sua criança em casa vai mudar. Testa em casa, testa em casa mesmo com o casal e depois com as crianças, isso é fenomenal. Lu, você tem tido uma vivência com isso, com as 5 linguagens do amor em casa? O que você pode passar pra gente? Tenho. É muito curioso, porque as linguagens do amor já é uma caminhada, uma jornada a gente descobrir a própria, né? Porque às vezes a gente não tem tanta autoconsciência sobre isso. Então eu me lembro que quando eu e meu marido fizemos, não foi automático a gente descobrir qual era a nossa linguagem do amor. A gente fez o teste que está sugerido no livro e a gente demorou um pouco testando, falou, realmente, eu sou assim. E com os nossos filhos foi muito parecido. Recentemente eu achava que o meu filho não era, por exemplo, toque físico. Eu achava que ele era mais tempo de qualidade. Até que um dia eu ofereci, filho, você quer que eu faça uma massagem em você? E aí comecei a massagear o pé dele, né, passar um creminho, passei nas costas. E ele ficou completamente largado. E eu acho que o principal é o que eu percebi do comportamento dele logo depois. Então a gente estava tendo alguns embates, né? Porque ele já está numa fase que já começa a questionar o porquê das coisas. E logo depois dele estar com o tanque dele cheio, o comportamento dele mudou completamente. Ele também falava aquilo que estava incomodando, mas falava de uma forma adequada. Falava contando pra gente como que ele, né, gostaria, ou sugerindo algo de uma forma mais construtiva. Então, eu penso que com as crianças é importante também testar, porque às vezes elas, apesar do teste para crianças, ter um teste que sugere, né, para fazer com as crianças, mas quando elas são muito pequenas, por exemplo, minha filha de 5 anos, para mim foi difícil descobrir ali de imediato. Então a gente foi testando, vamos experimentar usar o toque físico, vamos experimentar agora o tempo de qualidade, vamos ver como é que tem a reação, principalmente na observação pós-exercício ali, né? E a gente percebe que aquelas linguagens que eles falam preferencialmente,
elas enchem o tanque mais rápido. Ah. Então o comportamento muda de imediato. De imediato. Então aí, para você testar em casa, pode ser que seu filho tenha uma linguagem do amor de receber presentes. Talvez ele goste de que você esteja presente, na verdade, que é a qualidade de tempo. Talvez ele goste de um toque, ele queira que você pegue mais para dizer eu te amo. Não, só a palavra não vai adiantar, é o toque que vai comunicar. O que mais que tem aqui? A palavra de afirmação, palavras sobre identidade, palavras positivas. Tanto é que se você falar alguma coisa ruim para esse tipo de criança, vai lá para baixo o comportamento também. Tem essa, né? Sim. Luciana, fazer o contrário também vai deixando o tanquinho. O que mais? Toque físico, o que mais que tem? Eu acho que você abordou as 5. Certo, presente, serviço, atos de serviço. Atos de serviço, é Então, verdade. a minha irmã foi assim, eu descobri que ela me fazia coisas, serviço, ela me servia, e ela se sentia amada quando eu servia, e eu não estava fazendo isso. Não adiantava dizer eu te amo, você isso, você aquilo, para ela não fazer diferença. Quando eu comecei a fazer as coisas, o serviço, ela começou a entender que ela era amada por mim também. E quando a gente compreende isso também, a gente pode ser mais generoso com os nossos pais, porque a gente olha para eles e consegue enxergar mais claramente a forma como eles demonstraram amor, que muitas vezes eles não tiveram contato com isso, né? E faz com que a gente também possa fazer esse direcionamento, né, de como é que eu vou fazer ou o que não fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um filho que é palavras de afirmação, eu preciso cuidar muito mais, como você disse, no que vai sair. Claro que para todas as crianças eu preciso cuidar, né, do que vai sair da minha boca, mas para quem é palavra de afirmação, isso se torna mais relevante, né? Um outro exemplo, do toque físico. Quem é toque físico, eu pessoalmente, às vezes eu chego em casa, eu falo oi, 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 e às vezes eu esqueço de dar beijo. E quem é toque físico sente isso. Então, sim. Eu preciso parar e falar, mesmo que não seja algo que eu precise de imediato, mas eu vou fazer isso por eles, né? O que mais? O tempo de qualidade. Tempo de qualidade, a questão das interrupções, né? Então, a minha filha é muito do tempo de qualidade, então ela fica muito irritada quando eu tô com o celular do lado. Então, o que eu comecei a fazer? Longe. Coloco no silencioso e deixo ele longe de mim, porque se ele estiver perto, eu corro o risco de pegar. E aí eu sinto que ela se incomoda, ela precisa daquele tempo, nem que seja assim, 15, Exclusivo. 20 minutos, mas completa exclusividade. Legal. Então, E reflete no comportamento da criança. Muito bom. Fica ligadinho aí que tem mais coisa interessante para você. E a gente vai já direto para a reportagem com a família desse programa que nós estamos acompanhando, a família real do Jaime e da Kelly. Vocês acompanharam no primeiro bloco que eles passaram por uma fase de separação, uma crise, foram restaurados, aprenderam a linguagem de amor um do outro, o que foi um presente para eles, porque eles aprenderam tudo isso antes de ter a filha, a Sara. E agora a gente quer que vocês acompanhem a continuação da história deles, como eles têm vivido a cultura do reino de Deus, a cultura de honra, que eles vão citar para vocês aí, dentro de casa, com a filha, como que eles têm visto isso de fato acontecer na família deles. Quando eu achei, eu tinha feito todo um cronograma, era mega planejado, tudo era planejado na minha vida. E quando eu falei assim, tal mês eu vou engravidar e vou ter filho, nesse mês que aconteceu tudo isso e já me saiu de casa. Então, resumindo, fiquei sem marido e sem filho. Mas foi muito bom porque foi um tempo que realmente Deus trabalhou muito na nossa vida. E depois, com a reconciliação, quando o Jaime voltou para casa, é que ele falou que realmente ele não podia ter filho. Tem os exames que comprovam que não poderia. Mas nesse tempo de separação, Deus já tinha me dito que o Jaime ia ter um filho. E eu até então não entendia por quê. Deus falava sempre o Jaime. Depois entendi porque ele não podia. E aí veio a Sara, linda, que realmente é Sara Gabriela, que é uma princesa enviada de Deus. Ela realmente é uma princesa enviada de Deus. E nós nos capacitamos realmente para que tivesse uma melhora no nosso casamento e como pais. Para cuidar desse presente que Deus está nos dando. E Deus sempre falou que na verdade não era algo nosso, era dele. Que os filhos, né, tem outra promessa de filho, mas que seriam dele, não é nosso. É para o reino dele, para o que ele quer fazer na vida das pessoas. Então nós temos investido bastante tempo na nossa família, no casamento e como pais, né? Fazendo de tudo para ser os melhores pais conforme o Senhor quer que a gente faça ou haja.
Por exemplo, né, a gente, acho que, sei lá, desde 1 mês, 2 meses da Sara, a gente lia a Bíblia para ela, orava com ela. Acho que eu posso contar talvez nos dedos das mãos, talvez as noites que a gente não leu ou não orou junto com ela. No entanto, que hoje, se você for perguntar para ela, muitas vezes a gente chega cansado, a gente, né, trabalha, às vezes tem compromisso, o compromisso da igreja acaba chegando de noite, ela chega junto com a gente e muitas vezes ela fala, pai, pai, tá na hora de ler a Bíblia, pai, precisamos orar junto. Então esse talvez seja o primeiro ponto, que a gente vê que o reino está aqui, o reino está sobre ela, porque o reino, uma das coisas que a gente fala do reino é a questão de cultura, né? Você não precisa fazer mais esforço quando você tem a cultura. E o reino estabelecido é isso. Então, muitas vezes, ela agora já está começando a ler a Bíblia sozinha, no quarto dela. Esses dias até eu estranhei, né? Porque todas as noites ela me chama, a gente lê a Bíblia junto, ora junto, e de repente eu estava trabalhando em alguma coisa ali, eu fui no quarto, peguei ela dormindo com a Bíblia do lado dela no travesseiro. E é isso, eu falei, cara, a cultura tá aí, isso é o reino. Mas às vezes a gente pensa, né, não, quero implantar uma cultura ela leva um tempo para ser implantada. Sara tem 8 anos. Como eu falei, talvez desde o primeiro mês, sem exagero, a gente já faz isso. É algo que é nutrido na vida dela desde quando ela é pequena. Pegar na mão dela, orar junto, perguntar sobre os medos, perguntar qual é a verdade, né? Muitas vezes, em algumas noites, se ela tem medo de alguma coisa, a gente fala, e aí, vamos perguntar para quem? Para quem que a gente pergunta qual é a verdade? Ela, o Espírito Santo, pai. Então você vê o reino manifestando, a cultura manifestando aqui dentro de casa. Que a gente tem como casal e como família é uma questão da honra também, que faz parte do reino. Às vezes um pai quer que o filho honre, que o filho respeite, mas a grande questão cultura de novo, é o quanto a honra é implantada na casa. E a gente, claro, com as nossas dificuldades, temos às vezes nossas divergências de opinião, eu com a Kelly. A gente não quer falar que a gente é uma família perfeita, muitas vezes há discordâncias, mas a gente tenta sempre essa questão da honra, né? Então a gente vê que a Sara é uma criança que nos honra muito, né? São raras as exceções que ela não vem perguntar o que a gente acha de uma coisa, como a gente enxerga alguma coisa, se ela pode ou não pode fazer aquilo. Isso até os 8 anos ainda, ela continua. Aqui dentro mesmo, né? A gente mora num condomínio e muitas vezes ela vem, pai, posso ir em tal lugar? Posso brincar disso? Por que eu digo isso, né? A gente vê que existe nela, já existe honra, já existe respeito. Mas isso é porque a gente se percebe muitas vezes e busca sempre tratar com honra e respeito um outro. Um dos ingredientes do reino é a honra, né? Não tem como um reino dar certo e funcionar se não houver honra. E honra não é só muitas vezes honrar quem está certo ou quem está errado. É honrar a pessoa, honrar o Espírito Santo que há nela, honrar o que Deus fez por ela, a criação que ela é. E a gente vê isso claramente aqui dentro da nossa casa, que existe essa questão da honra e do respeito. Aí uma das chaves mais importantes na cultura do reino, que é a honra, honrar a criança, honrar as emoções da criança, o que ela está sentindo. E eu queria, Lu, que você trouxesse isso pra gente. É importante isso mesmo, né? Honrar o que a criança é, o que ela sente, na verdade. Sim. Muitos de nós cresceram numa geração que acreditava que as emoções precisavam ser engolidas, que a gente não podia sentir as emoções e que elas de alguma forma prejudicavam as pessoas. E hoje a gente já tem uma clareza muito grande, que nós temos um sistema límbico dentro do nosso cérebro, que é a região onde ficam as emoções. Ela existe no nosso corpo por um propósito, então ela não foi colocada lá para nos atrapalhar, né? Essa região do nosso cérebro e as emoções, elas servem como sinais sonoros, que contam para a gente que algo aconteceu, né, que algo precisa ser tratado. Quando eu peço para uma criança engolir a emoção dela, seja porque eu estou com raiva e eu quero fazer com que ela
reprima um determinado comportamento. Mas às vezes na melhor das intenções eu faço isso de uma forma inadequada, a criança não vai deixar de sentir aquela emoção, ela vai disfarçar a emoção. Então você vê, por exemplo, uma criança que está sentindo raiva e ao invés de dar limite para o outro, porque a raiva ela serve quando a gente vê injustiça, quando a gente se sente desrespeitado, precisa dar limite para o outro, e ao invés de dar limite para o outro, ela chora. Ela fica acuada. Você vê isso acontecer muito. Então, mas porque os próprios pais muitas vezes não sabem lidar com a própria raiva, né? E aí a criança acaba que também não sabe, né? Certo. Como que eu aprendo? Então, para que serve a raiva? Como é que eu lido com ela? Então, cada uma das emoções tem um propósito específico. Quando eu compreendo quais são as emoções e como eu devo fazer para conversar com o meu filho de forma que ele primeiro possa verbalizar o que ele está sentindo, ou às vezes dar nome, porque às vezes ele fala, eu estou sentindo isso, 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 e você pode dar nome do que ele está sentindo, porque ele também não sabe às vezes, né? Então eu posso dizer para ele, olha, isso que você está sentindo é ok você sentir, por exemplo, raiva, né? É ok você sentir raiva. O que não é ok é você desrespeitar os outros porque você está sentindo raiva. Não é ok você agredir as pessoas porque você está sentindo raiva. Como que você pode extravasar? Porque a raiva ela é muito forte, né? Vem, sobe. Então, como que você pode? E você precisa trazer alternativas para a criança. Meu filho ganhou antes de ontem, no Amigo Secreto, parecia aqueles negócios de boxe, assim, que é uma almofada de boxe. Sim. Aí quando ele ganhou, eu falei assim, pra olha, canalizar. quando você está sentindo raiva, é ok você pegar essa almofada e fazer isso dentro da cama, ou pegar a almofada. Liberar energia. Exatamente, porque é muita energia acumulada. E eu acho que o principal independente do que a criança está sentindo, às vezes a gente não pode ser complacente, a gente precisa corrigir, Claro. tá? Mas eu sempre falo para os meus filhos, a mamãe está corrigindo o seu comportamento, o meu amor por você não muda. É o comportamento que a gente está corrigindo, é o que você pode sentir raiva, você não pode jogar todas as coisas do seu armário para fora, ou você não pode bater em mim, né? Então, eu preciso corrigir, eu preciso dar estrutura e direção para a criança, mas sem fazer com que ela engula a emoção. Isso é honrá-la. E veja, então, que as emoções na tua casa, elas são ótimas você perceber, você trabalhar. É uma ferramenta maravilhosa para você ensinar o que o mundo está querendo aprender, que é a inteligência emocional. Você vai pegar o comportamento da criança e você vai trabalhar em casa. Isso é maravilhoso, né? E os pais devem começar com eles mesmos, dando nome. O que eu estou sentindo, né? O que eu vou fazer agora? Isso. Dando nome. Esses dias aconteceu uma situação bem curiosa. Eu fiquei aborrecida com uma situação que aconteceu dentro da minha casa, com a pessoa que trabalhava lá em casa. E eu fiquei bastante imobilizada na minha raiva. E a minha filha veio, mamãe. Nessa hora, porque eu sei que eu estava sentindo raiva e eu sei que eu seria inadequada com ela e ela não tinha absolutamente nada a ver com a situação. Sim. Então eu pude falar para ela assim, filha, a mamãe está com raiva agora. Não tem nada a ver com você, tem a ver com outra situação. Você me dá alguns minutos? Eu preciso de uns 10 minutos só para ficar mais tranquila e daí a mamãe faz o que você está pedindo. Pode ser? Aí a gente entrou num acordo que eu ia fechar a porta da cozinha e eu ia ficar lá com tudo que estava lá na cozinha, porque eu estava aborrecida. E aquele tempo passou, eu consegui controlar a minha própria emoção. O que acontece? Se eu não dou conta da minha emoção, eu descarregaria, por exemplo, eventualmente nela. Ela sentiria raiva, eu teria que repreender a raiva dela, porque ela provavelmente teria um comportamento ruim. Um ciclo. É um ciclo. Um ciclo. Então, às vezes, a criança está refletindo o comportamento inadequado dos pais, né? Então, está acontecendo alguma coisa no meio? Peraí. Será que isso tem alguma coisa a ver comigo? Será que tem a ver com alguma emoção que eu estou projetando e ela está captando ali no meio? Isso também é importante olhar. Muito bom. O que me chamou a atenção nessa família do Jaime e da Kelly, com a Sara, é que vocês viram que ela honra os pais, não é algo imposto, não é algo que ela aprendeu que tem que ser assim, ela simplesmente honra os pais pelo amor mesmo, por estar nessa cultura, porque os pais honram, os pais ensinam, então não é para um controle, isso é bem importante, a gente não controla as emoções das pessoas, a gente não tem esse poder, nem deve querer controlar, mas a gente tem como exemplo em casa, honrar o sentimento, honrar o que está sentindo, vamos trabalhar juntos, isso é algo que dá bem legal para fazer. E agora vamos acompanhar mais um pouquinho da família do Jaime e da Kelly, porque eles tiveram uma experiência com o medo. A filha passou a ter medo. Olha só como que eles resolveram essa situação. Na verdade, aí depois do Educando com o Espírito Santo, a gente passou a
passar isso para ela, dela perguntar para o Espírito Santo e a gente ir conduzindo como fazer, porque até então, Jesus está com ela, ele cuida e tal, tinha um momento de ler a Bíblia, tinha o que Jesus fazia, que Jesus sempre protege e tal, mas dela perguntar das emoções, realmente depois educando, que melhorou bastante. Acontece situações, então vamos perguntar qual é a verdade, qual é a mentira, e eu vejo que realmente deu um start nela. Houveram vários exemplos, né, de coisas que aconteceram na escola, ou aqui, e, enfim, no condomínio, ou mesmo com a gente. Me sentia assim. Falei, então vamos perguntar, mas não era isso que a mamãe queria dizer. Então, o que você entendeu? Às vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que eu quis dizer, mas veio algo para ela e ela se fechou. Falei, então vamos perguntar, Espírito Santo, qual é a mentira que estou acreditando? Aí ela passou a perguntar, aí ela já vem com já pergunta a verdade, ela já faz todo o processo sozinha e aí aceita essa verdade e realmente é uma chave poderosa, né? Tanto para as nossas vidas, que para mim também fez muita diferença esse curso, como outros, mas como família para ela foi bem legal, porque tem vários exemplos. Um exemplo que eu lembrei agora, a gente percebeu um dia que o Espírito Santo trouxe pra gente, né? Uma vez que a gente percebeu que ela estava triste, e o Espírito Santo veio muito claro assim, ela acha que a opinião dela não tem valor. Sim. Lembra? Uhum. E nós dois começamos a conversar a respeito daquilo, e nós dois oramos antes, e buscamos no Espírito Santo, porque muitas vezes a gente via que quando ela recebia uma negativa nossa, ou alguma coisa que ia um pouco contra, aquilo estava deixando ela triste. Mas a gente sempre percebeu na Sara um perfil de obediência, né? A Sara não é de ficar batendo o pé, nunca fez isso, mas a gente percebeu o dia que ela estava triste por algumas coisas que a gente estava se contrapondo a alguns pensamentos. E daí o Espírito Santo falou assim, a sensação que se dá é que não há valor nas opiniões dela. E a gente foi falar com ela, perguntamos para o Espírito Santo, ela falou, família, pergunta para o Espírito Santo. E foi muito legal, né? Porque eu lembro que ela falou, não, essa mentira é o inimigo que está tentando colocar no meu coração. A verdade é que eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês estão comigo. E foi muito legal. Acho que esse seria um exemplo bem prático do que aconteceu e não é de muito tempo isso. Então, o que é muito interessante a gente analisar nesse caso é que as emoções que foram surgindo ali tiveram uma raiz, eram mentiras. E ela citou ali do curso Educando com o Espírito Santo, onde é ensinado exatamente isso, que você vai perguntar para Deus. Qual é a mentira? O que está causando esse comportamento? Por que meu filho está assim? O que ele está acreditando? E nós nos baseamos em Romanos 12:2, para que a gente renove a nossa mente e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é exatamente essa uma das chaves que a gente tem experimentado como comunidade, né, Luciana? Sim. Que é achar as mentiras que vão acabar desencadeando essas emoções. Sim, e é muito curioso porque quando a gente começa a olhar quais são as mentiras que populam a cabeça das crianças e dos adultos, a gente percebe que elas normalmente são muito parecidas. Então, isso é muito curioso, né? Existe um estudo que fala sobre os compulsores, que é aquilo que eu começo a ter comportamentos compulsivos por uma determinada característica, porque o que está por trás? Eu quero ser amado. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas começam a querer fazer tudo perfeito, né? Um nível de perfeccionismo muito grande. Às vezes a mentira que está por trás é que para ser amado precisa entregar tudo perfeito. Às vezes algumas pessoas sentem que elas precisam agradar o outro, essa é a mentira. Né? Que eu tenho que sempre agradar e eu só vou agradar, eu só vou ser amada se eu agradar o outro. Então, essas coisas a gente vai identificando e normalmente está conectado com algo que a gente sentiu, alguma situação real que a gente viveu e que a gente deu um significado. Então, é muito legal que essa família traz, porque às vezes não tem nada a ver com algo concreto que foi dito. Às vezes foi o significado que eu, como adulto, dei para algo que aconteceu comigo quando eu era criança, ou quando o seu filho vive algo e ele dá um significado. Às vezes nunca saiu da sua boca aquilo,
mas a criança deu um significado. Então, quando a gente conectando com a questão da cultura de honra, né? A tendência pode ser, não falei isso, não tem nada a ver. Para de inventar. Para de inventar. Chamar de mentirosa a criança aí. Exatamente. Agora, quando eu honro, eu falo assim, nossa, foi isso que você entendeu daquilo que eu disse? Então, vamos lá, é diferente. Então, eu também estou honrando que às vezes acontece a falha de comunicação e às vezes, né, simplesmente você se expressou bem, mas a criança deu um significado porque ela estava vendo que é diferente da tua intenção. As pessoas não veem a gente pelo nosso comportamento, elas veem pela nossa... Desculpa, elas não veem a gente pela nossa intenção, elas enxergam pelo nosso comportamento. Então, a gente tem uma intenção e o que sai da gente muitas vezes é outra coisa. Então, analisar a intenção. E agora com um dos quadros que eu amo, que se chama Modo Empoderar. Você como pai, você como mãe, você como professor, pode ativar, ligar esse seu modo de empoderar os seus filhos para que eles resolvam as questões, para que eles cheguem às saídas, para que eles sejam preparados para a vida. Vamos ver na nossa família real dessa semana, a família do Jaime e da Kelly, o que eles têm de dicas aí, como que eles empoderam a filha Sara para viver os desafios do dia a dia. Ela tem um caderno que ela anota tudo que o Espírito Santo vai falando. Até um ano atrás, quando a gente fez aquele tipo umas plaquinhas, né, que você vai perguntando. Foi a primeira vez que a gente fez esse exercício com ela, né, perguntando como Jesus via. Enfim, tem várias frases. E aí a pergunta era como o Espírito Santo vê cada um de nós. E a Sara falou coisas assim que eu chorava, porque ela escreveu palavras que ela nem sabia o que queria dizer. Ela falou, o que quer dizer isso? E era total que Deus já tinha falado pro Jaime, já tinha falado pra mim. E eu falei, é isso, né? Eu vi um dia que apareceu numa plaquinha pra mim assim, pra mim perguntar assim, Espírito Santo, que ferramenta você quer me dar hoje? E daí me veio o martelo. E depois que me veio, eu perguntei, mas por que é o martelo? E me veio porque eu posso pegar o martelo e bater no inimigo. Você me Tipo veio Thor, né? isso pra pegar com o martelo. Na verdade, ela estava com medo. Ela tinha que descer, pegar umas coisas aqui embaixo e de repente ela começou a ter medo, não quero ir sozinha, tem alguma coisa lá embaixo. E aí ela mesmo falou, não, eu vou, e foi. Jesus está comigo, inimigos têm que sair daqui, Jesus está comigo, e quanto mais ela falava, mais ela descia, fez tudo que ela tinha que fazer e usou isso, né, contra o inimigo. E ele teve que fugir, né? Olha aí esse exemplo, né? Empoderando a criança a não ser uma vítima, porque ela podia ter percebido o medo, sentido o medo e obedecido a esse medo, que nesse caso não era algo saudável, né? Porque existe o sentimento saudável, existe o sentimento que não é saudável. Nesse caso, ela não estava conseguindo fazer uma coisa que era descer ali, era um imaginário esse medo, né? E ela foi empoderada pela mãe que treinou, que ensinou, para que ela perguntasse para a fonte do alto se ela devia ter medo de descer ou não. E ela perguntou e ela desceu, né? Pegou o martelinho dela lá e desceu, que é a linguagem da criança, né? O Espírito Santo falando a linguagem da própria criança mesmo, né? Uma coisa bacana que você está trazendo é que existe um medo que faz parte do nosso corpo, que é o aviso de que tem um risco. Certo. Há um risco real. Então, você pode ajudar a criança a identificar. Tem algo que é real, né? Você está perto de uma janela, você está perto de algum lugar que você está sentindo risco, você está com medo de exposição, também é um risco, né? É um medo. Se não for nada real, se for da fantasia da criança, né? De algo que está na mente, de novo, cultura de honra. Você não tem que dizer aquilo não existe, olha, não tem nada disso, né? Eu preciso, na verdade, mostrar as ferramentas que ela tem para se proteger e demonstrar proteção também, né? Porque para ela existe. Claro. Se disser que não existe, ela vai dizer, ué, mas estou inventando, estou mentindo aqui, né? E ela começa a abafar. Exatamente. E não é diferente pra gente. Às vezes a gente está com medo de situações que não são reais, que são do emocional. Eu tenho medo de encontrar com determinada pessoa, eu tenho medo do meu chefe, eu tenho medo que muitas vezes tem a ver com aquilo que eu construí na minha cabeça. Então é importante ter esse discernimento e ajudar a criança a se empoderar, porque às vezes você vai estar do lado para proteger, quando é esse medo, né? Então, para ela poder discernir, é um risco concreto da realidade que a gente está vendo na nossa frente, ou é um risco que você está identificando que está num outro campo.
Eu tenho medo que tenha alguém lá embaixo. Às vezes minha filha fala assim, eu tenho medo que entre alguém aqui na nossa casa, né? Então a gente eu ensinei para ela algumas palavras, né, de salmos, ensinei uma música que fala sobre, né, que o trovão e o mar podem se levantar, mas que Deus estará conosco. Então eu ensinei uma música que ela pode cantar quando ela está com medo, Olha, que legal. declara palavras contrárias, né, àquilo que ela está sentindo. E também eu fiz uma associação com o filme Incríveis. A Violeta, ela tem uma bolha invisível e ela ativa aquela bolha, faz zzz, cria uma bolha em volta dela. Então eu expliquei para ela que quando a gente está orando, que a gente ativa a bolha da Violeta. Então Olha, quando ela que está com fenomenal. medo, ela fala ativar a bolha da Violeta. Daí ela sente que ela tem um campo de proteção. Daí é algo concreto que ela já viu operando, né, num filme, e que fica fácil para ela entender sobre essa proteção que a gente tem. Então, Muito legal, muito legal. Olha como a gente pode usar todas as ferramentas, né? E o Espírito Santo vai dando essas ideias, né, Lu? Quando a gente precisa, ele traz essas ideias, essas referências pra gente usar com os nossos filhos. E o programa Educação Real quer trazer isso pra você. O que a gente quer dizer com empoderar o seu filho? Não é que ele seja controlador, empoderado, como talvez o mundo diga. A gente quer que ele tenha acesso, a sua criança tenha acesso à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, à palavra, ao louvor, as ferramentas que nós temos na nossa cultura do reino, o reino ao qual nós pertencemos, para que a criança possa, de fato, ter o que usar, esteja empoderada, não seja uma vítima, senão ela fica vítima dos sentimentos. Exatamente. Então, teve uma outra ferramenta que a gente comprou uma vez, um livrinho que tinha uma espada. E aí estava escrito, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, quando eu estava sentindo medo, eu pego a tua espada. E aí, pega a espada. O que é a palavra de Deus que a gente pode falar agora? Então, com aquela espada, que é o do concreto, porque a criança precisa do concreto, né? Então, com aquilo de concreto na mão, fica mais fácil acessar, né, e enfrentar o medo. Porque, na verdade, o que é coragem que a gente fala? Coragem é não se paralisar pelo medo, mas o medo não deixa de existir, né? Então, eu não tenho que engolir o medo. Certo. Eu tenho que lidar com ele, identificar se existe um risco, mitigar esse risco, né, proteger se for um risco real ou se for um risco, né, num outro patamar, seja de fantasia ou espiritual, poder lidar com isso também. Legal, muito bom. E agora a gente vai entrar nessa área de educação com o Espírito Santo, percebendo como a criança, sozinha, quando ela é estimulada a ouvir o Espírito Santo, como a Sara, a gente viu, ela pergunta, sentiu medo, ela perguntou, como a gente pode, com algumas ferramentas simples, feitas em casa mesmo, a gente pode estimular os nossos filhos. E agora eu queria que vocês vissem a Sara falando para vocês das ferramentas que ela utiliza, que são ferramentas para perguntar para o Espírito Santo as coisas. E esse é o nosso quadro especial que só as crianças falam. É o quadro Criança Tem Voz. Essa caixa, eu fazia coisinhas com ela e daí a gente começou a guardar os negócios da igreja. Daí que tem um cubo que eu fiz na igreja, que tem várias palavras. E daí eu jogava o cubo assim e passava uma mensagem. Amado por Jesus. Aqui também tem uns palitinhos. Jesus, como eu faço você sorrir? Daí eu ia, cada vez que eu tirava um palitinho desses, eu ia perguntando pra ele. Daí também tem aqui um coraçãozinho, que eu falava como que o meu coração tava. Tem também um menininho e uma menininha. Às vezes eu desenhava ela, perguntando pra Deus o que essa menininha queria dizer, e às vezes eu desenhava o menininho perguntando o que ele queria dizer. Essa é a Sara, então, com a caixa de ferramentas dela, cheia de coisa, Lu, ali é palitinho, é coisa que ela vai usando, e sempre para perguntar para o Espírito Santo as coisas. É muito legal isso, né? Isso traz uma vivência. Você tem tido experiências assim também em casa, com as crianças? Ou, enfim, o que você acha de importante disso, das crianças terem essa liberdade de fluir com Deus mesmo? Eu achei muito bacana o fato dela ter criado a caixinha dela. Né, porque, primeiro, tem as coisas que são concretas, que ela sabe o que significa,
ela sabe que ela pode usar a qualquer momento aquela caixa, né? Que ela pode tirar dali uma ferramenta que seja importante para ela lidar com uma situação que ela está vivendo. Então, é simples e eficaz, né? Quando você está fazendo esse treinamento com a criança para ela ir lidando com as situações do dia a dia, porque às vezes a gente tem vontade de colocar a criança numa bolha que ela não viva determinadas circunstâncias na escola, por exemplo, mas é impossível. Então, faz muito sentido dar ferramentas para que a criança dê conta desses desafios, né? E não é do dia para a noite, né? Não foi a primeira vez que você deu uma ferramenta para uma criança, ela vai aprender a usar. É a nossa repetição, a nossa paciência, né, Lu? Que a gente vai pegando jeito com eles. E vocês viram na nossa vinheta, como o que nós queremos dizer é que a família, ela na verdade é um reflexo de Deus nessa terra. Nós refletimos isso, por isso nós somos imagem e semelhança de Deus, todos nós. E nós refletimos isso para o mundo. Então vocês veem na nossa vinheta, a próxima vez presta atenção, como é a família desenhada num quadro e de repente se transforma numa coroa. E é isso que a gente deseja para a sua casa, que você tenha a cada dia essa consciência e viva na prática, que vocês em casa são reflexo de Deus na nossa sociedade. E o que eu borbulho por dentro é incentivar e inspirar pais para que sejam intencionais. O que é um pai intencional? Ele faz coisas com intencionalidade, ele faz de propósito coisas, brincadeiras com intenções para ensinar, para direcionar. Viu que o seu filho está com algum problema numa área? Intencionalmente você vai trabalhar essa área. Não vai definir ele como uma criança nervosa, mas você vai trabalhar o equilíbrio, você vai trabalhar o domínio próprio. E agora eu quero que vocês vejam uma das ferramentas que a família do nosso programa de hoje, da Kelly e do Jaime, estão usando com a Sara, que é uma ferramenta intencional que eles usam diariamente em casa, ali na geladeira, um lugar do dia a dia. Veja só que legal. É uma ferramenta que o Espírito Santo me deu, na verdade foram os post-its, porque eu percebo que aqui a gente é muito visual, então é mais fácil quando tem algo... Mesmo a Sara com desenhos e tal, quando era menor era tudo com desenho e ela conseguia entender. Então a gente resolveu fazer os post-its com as verdades da identidade real que o Pai nos deu, né? Então pode explicar, Sara. Daí, quando eu cheguei em casa, eu fui pra geladeira, peguei alguma coisa pra tomar. E de repente, quando eu entrei na cozinha, eu vi e tava escrito uma mensagem pra mim. O que você fala é especial. É especial. E daí eu fiquei alegre com isso e comecei a fazer pra eles. Eu escrevi pra mamãe... Deus está com você. Você me veio para escrever para a mamãe que Deus estava com ela. Daí eu fiz o que estava escrito assim. Eu sei que Deus me ama. Às vezes eu não estou conseguindo me expressar como falar para eles, como alguma coisa de Deus. Daí eu lembro que eu vim aqui na geladeira e escrevia cada dia uma mensagem. Só veio na minha cabeça para escrever uma coisa para eles. Daí vem a mensagem. Você vê ali que ela disse, só veio na minha cabeça algo, né? É o Espírito Santo falando com ela. Luciano, eu queria falar sobre isso, a identidade. É uma ferramenta que o Espírito Santo inspirou a mãe com essa ideia para fazer e que trabalha a identidade, quem você é, viu? Eu percebi ali que eles usaram intencionalmente um problema que na outra reportagem eles mostraram que já tinham percebido, que a menina se sentia sem voz, não ouvida, e aí o pai escreveu intencionalmente. Nós ouvimos a sua voz é importante. Né? Então, isso de trabalhar a identidade é muito importante também. O que a gente podia reforçar para os pais nessa área também? Sim. Na verdade, quando a identidade está bem fortalecida, principalmente se você ainda, né, quem tem filhos que ainda não completaram 7, 8 anos, tem o cenário perfeito para trabalhar a identidade. Claro que isso não termina nunca, né? Mas essa primeira fase é a fase onde muitas vezes as mentiras entram. Principalmente nesses 7 primeiros anos. Então, quando eu intencionalmente trabalho na identidade da criança, em quem ela é, né, as verdades sobre ela, principalmente nesse primeiro momento de vida, ela chega na adolescência muito mais forte.
Infelizmente, né, o mundo diz o contrário, né? Que a gente tem que, às vezes, a criança tem que ficar dura para o mundo. Na verdade, é o contrário. É a criança que se sente amada, que se sente forte na sua identidade, que sabe quem é que fica forte para ir para o mundo. Então, esse é um ponto bem importante. E aí eu vou trabalhando, e eu gostei muito do que eles fizeram, assim, de escutar o que aconteceu ali dentro de uma mentirinha, né? Então, ela estava acreditando em algo que não era verdade, que ela não era ouvida. Eles intencionalmente colocam um bilhete que é como um lembrete sobre a verdade e sobre aquilo. Então, às vezes, a gente precisa desses lembretes de quem está perto da gente, né? Falando qual é a verdade sobre aquilo que a gente está crendo. Porque a gente precisa renovar a nossa mente. Criança também precisa renovar a mente. E resolver na infância o que é da infância. Não levar lá para a vida adulta. E talvez o mercado de trabalho ter que resolver. Sim. E sofrer muito, né? Então, muito legal. Os pais da nossa geração estão começando a ficar bem atentos a isso. Isso é um presente, né? Sim. E agora a gente vai para a mensagem final da família real dessa semana. Eu achei fenomenal a mensagem deles. Presta atenção, que é uma das principais chaves do programa de hoje. Uma das coisas que eu acho que vale a pena pensar é num versículo da Bíblia até, né? Porque Jesus falou bem assim, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E eu acho que isso tem muito valor para dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente quer forçar o nosso filho a fazer uma coisa, mas aquilo não é algo que existe dentro da casa. Então, também é uma questão do reino. A primeira coisa eu acho que a gente tem que fazer é, Deus, o que o Senhor quer para o meu lar? Porque às vezes a gente está tentando cobrar ou exigir coisas que não é a cultura. Então, Jesus, ele manifestava tudo aquilo que ele viu o Pai fazer. Então, a gente tem que manifestar aquilo que a gente vê a respeito de Jesus, que o Espírito Santo nos revela. Eu acho que a melhor maneira da gente direcionar os nossos filhos, a melhor maneira da gente provocar mudanças que a gente quer dentro da nossa casa, o modo de pensar, o modo de agir, em primeiro lugar, não é a cobrança necessariamente, mas é você mudar a cultura que está dentro da casa. Então, se você tem a cultura de sair gritando, batendo portas, o teu filho, por exemplo, né? A primeira pergunta que eu acho que você tem que fazer é se isso não é uma cultura da casa, porque muitas vezes não é uma cultura do filho. É algo que ele está manifestando, porque ele está vendo o pai fazer aquilo, ou a mãe, ou a família fazer aquilo, e aquilo se torna normal. Porque todo mundo fala aos berros. Né? Desculpa, a criança está berrando aqui e não sei o que fazer. Às vezes isso é uma coisa que está na casa. Então acho que esse versículo para a família, esse versículo para dentro de um lar, ele é muito verdadeiro. Porque as crianças manifestam aquilo que vem a gente fazer. Né? E se você for ver, está cheio de exemplos. Né? Quando você pensa, o exemplo é o que determina o que você vai fazer, não as palavras. Então, se você quer ter um filho que você quer que ele leia a Bíblia, que ele busque o Espírito Santo, se você quer ter um filho que ele ore, que ele respeite, que ele honre, a grande questão traga essa cultura para dentro da casa. E essa cultura se manifesta na vida de todos que estão ali dentro da casa. A gente tem o costume, né, de sai na rua e ora com alguém, fala de Jesus para alguém, ou Deus dá uma direção de ajudar alguém financeiramente ou doando alguma coisa. E ela já tá nisso. Então, assim, tem algo na escola, hoje eu falei de Jesus para minha amiguinha, que Jesus faz na vida da pessoa e tal. Esses dias a gente estava no carro, vindo embora, acho que do culto, e a gente conversando, ela... Eu preciso, o Espírito Santo diz que eu tenho que dar esse dinheiro que eu tenho para aquele homem ali, ó. E aí o homem veio pedir, né, o dinheiro então, conforme o Espírito Santo vai conduzindo, ela mesma já vai, já vai fazendo. Até teve uma outra situação que o Espírito Santo me levou numa panificadora para falar de Jesus, enfim, mostrou uma mulher e eu fui, e ela estava na panificadora e falei. E aí a mulher, mas como que você escuta Deus? Como que Deus fala? Aí a Sara mesmo, não, você pergunta, Espírito Santo. E aí ele começa a falar, e ele começa a vir na tua cabeça com um monte de coisa, e ela foi falando mais do que eu, falando para a mulher de como Deus fala. Então foi uma experiência bem legal também. Olha aí que legal, a cultura dentro de casa, você sendo exemplo dentro de casa, buscando ouvir a voz do Espírito Santo dentro de casa, buscando a cultura do reino dentro de casa, como isso naturalmente
Luciana vai para fora, olha que legal, já fizeram um ato de amor para uma pessoa ali, já foram falar com uma outra pessoa na loja, olha que legal isso, que potência que nós cristãos podemos ser nesse mundo. Né? É algo fenomenal, e é algo na cultura mesmo, é algo que eles citam essa frase, né? Que Jesus fazia o que via o Pai fazendo, e assim a gente faz também. E a gente tem que buscar como família ver cada vez mais o que o nosso Pai Celestial está fazendo dentro da nossa família. E ele falou uma chave: analise dentro da sua família o que está sendo cultura, o que a gente pode reforçar isso para as pessoas em casa. Eu penso que o convite deles é para se tratar primeiro. Né? Então, cuida das necessidades, e é absolutamente ok eu chegar para o meu filho e falar assim: eu errei, papai e mamãe também erram, me perdoe, me desculpe, né? E a gente vai corrigindo, porque às vezes a gente fica com culpa, né? Eu ver alguma coisa, puxa vida, mas esse comportamento do meu filho, que vergonha, né? Se isso fizer parte da cultura da minha família. Mas eu acho que também a humildade de chegar e falar assim: olha, eu percebi que nós temos uma cultura na nossa casa que a gente precisa mudar, vamos juntos fazer essa... muitas vezes faz parte também convidar, né? Porque às vezes os filhos, quando eles são um pouco mais velhos, eles também confrontam a gente, né? Mas você está falando isso e você não está fazendo isso. Então vamos fazer essa mudança dentro da nossa casa? Então não se colocar numa postura de mais/menos, né? Eu sou o pai e a mãe, eu sempre tenho razão, porque senão a gente fica numa situação que às vezes a gente vai ter que pedir desculpa. Então ok, né? Mamãe e papai têm forças e vulnerabilidades, você como criança também tem forças e vulnerabilidades, e a gente vai caminhar juntos para construir a cultura que a gente sonha, que Deus sonha para nossa família. E a repetição, insistindo, com carinho, com amor, não é do dia para a noite, né? Que a gente muda as coisas em casa. Muito bom. Luciana Gazzoni, muito obrigada por estar no nosso programa. Eu que agradeço. A Luciana vai estar conosco mais vezes aqui com vocês, dividindo os conhecimentos dela, tanto como profissional, também como em casa. A gente vai misturando tudo aqui e trazendo para você as chaves principais, o que transformou as nossas vidas. Nós queremos trazer para você. Nosso programa está chegando ao fim, mas se você perdeu algum episódio, quer saber mais, procure o Educação Real nas redes sociais. YouTube, você pode rever todos os episódios até hoje. Você pode nos procurar no Instagram, vamos ter alguns sorteios, algumas coisas muito legais rolando por lá, perguntas, dúvidas. A gente quer alimentar você para empoderar a sua família, para que a cultura do reino seja cada vez mais real e sempre de dentro para fora. Isso vai exalando, vai brilhando para o mundo afora, e aí fica até fácil evangelizar, eu digo, fica até fácil. Eles vêm batendo na nossa porta querendo saber quais são os nossos segredos. E nós estamos cheios de segredos para compartilhar. Educação Real fica por aqui, nos vemos no próximo episódio. Até lá!